Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A palavra graça, em sua origem etimológica, vem do latim gratia, que significa favor ou benevolência, e do grego charis, que aponta para o dom gratuito, imerecido e generoso. Na Bíblia, a graça de Deus se revela como o favor imerecido que ele concede à humanidade, oferecendo a salvação, mesmo quando a justiça demandaria punição. A graça permeia toda a narrativa bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e pode ser entendida como um tema central para a compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade. Desde o início das Escrituras, a graça de Deus se manifesta de diversas formas. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa de redenção logo após a queda do homem já aponta para a graça divina. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, mereciam punição imediata. Mas ao invés disso, Deus lhes concede uma promessa de salvação futura através da descendência da mulher, uma profecia que se concretizaria em Jesus Cristo. Este ato inicial de graça nos ensina que a bondade de Deus sempre prevalece sobre o julgamento imediato, mostrando seu desejo de reconciliação. A graça é novamente evidente no relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4, Deus lembra ao povo que os libertou sobre asas de águias do Egito, um ato de graça que nenhum esforço humano poderia realizar. Deus oferece ao povo uma aliança não baseada em seu merecimento, mas em sua própria bondade e fidelidade. A lei, que surge como parte dessa aliança, não é contrária à graça, mas revela a necessidade de um padrão de vida santo e, ao mesmo tempo, a incapacidade humana de cumpri-la plenamente, apontando para a necessidade de um Salvador. Nos livros proféticos, como em Isaías capítulo 53, versículo 5, vemos uma visão clara da graça, que seria plenamente revelada em Cristo. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A graça é demonstrada pelo sacrifício do Messias, que carrega os pecados da humanidade. Este ato sacrificial, no qual alguém inocente sofre pelo culpado, é a expressão máxima da graça. Quando chegamos ao Novo Testamento, a graça de Deus se revela de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a encarnação da graça divina, trazendo a salvação para todos os que creem, independentemente de sua condição ou mérito. É ele quem, ao morrer na cruz, oferece o maior presente de graça, a justificação e a vida eterna para todos os que se arrependem e confiam nele. O apóstolo Paulo é o autor bíblico que mais profundamente explora o conceito de graça em suas epístolas. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, ele afirma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, Paulo destaca que a justificação, o ato de ser declarado justo diante de Deus, não é algo que o homem possa conquistar por suas obras, mas é um presente dado gratuitamente pela graça divina, mediante a fé em Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo reafirma essa verdade, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esta passagem nos mostra que a salvação é totalmente obra de Deus e que a humanidade é incapaz de obter tal favor por si mesma. Outro aspecto importante da graça é sua relação com a lei. Em Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 25, Paulo explica que antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Mas agora, em Cristo, estamos livres da condenação que a lei trazia. A lei teve seu papel em nos guiar e mostrar nossa necessidade de redenção. Mas é a graça que efetivamente nos salva. Assim, a graça não anula a lei, mas a cumpre em Cristo, que viveu uma vida perfeita e ofereceu-se como sacrifício pelos pecadores. No entanto, essa liberdade em Cristo pela graça não deve ser usada como desculpa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo pergunta: que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Aqui ele destaca que a graça transforma a vida do crente, levando-o a viver em santidade, não em rebeldia. A graça não é uma licença para o pecado, mas sim o poder de Deus que nos capacita a viver de maneira que lhe agrada. No contexto histórico do primeiro século, onde as cartas de Paulo e os evangelhos foram escritos, a compreensão da graça era revolucionária, especialmente para o mundo greco-romano e judaico. No mundo greco-romano, onde os deuses eram vistos como distantes e caprichosos, o conceito de um Deus que concedia favor imerecido era incomum. Entre os judeus, a graça divina era entendida mais em termos de bênçãos e promessas feitas a Israel, com uma ênfase maior na obediência à lei de Moisés. A mensagem de Paulo e dos demais apóstolos de que a salvação estava disponível a todos, judeus e gentios, por meio da graça de Deus, foi revolucionária e transformadora. Na teologia sistemática, a graça é frequentemente dividida em dois tipos: graça comum e graça salvadora. A graça comum refere-se à bondade de Deus derramada sobre toda a humanidade, independentemente de sua fé. Isso inclui o sustento da criação, a provisão de alimento e a oportunidade de vida e alegria. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus ensina que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos, revelando como a graça comum de Deus atinge a todos, sem distinção. Por outro lado, a graça salvadora é aquela que traz redenção. Em Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo declara: "Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens." Esta graça oferece a oportunidade de arrependimento e fé em Cristo, e é exclusivamente para aqueles que respondem a este chamado com fé. É por esta graça que somos regenerados, justificados e finalmente glorificados. No contexto do mundo antigo, onde reis e senhores distribuíam favores com base em méritos, status ou em troca de lealdade, o conceito de graça divina gratuita era algo que subvertia a lógica da época. A mensagem de que Deus, o soberano do universo, oferece seu favor não por algo que fazemos, mas por pura bondade e amor, transforma a relação entre a humanidade e o Criador. A narrativa bíblica da graça nos ensina que, embora o ser humano seja pecador e incapaz de merecer a bondade de Deus, o Senhor, em seu infinito amor, oferece salvação de forma gratuita. No entanto, essa graça, embora imerecida, não é barata. Custou o sacrifício de Jesus na cruz, e é por meio desse sacrifício que nós, como seres humanos, podemos nos reconciliar com Deus. A graça continua a ser um dos pilares centrais da fé cristã, moldando a vida de todos os que seguem a Cristo. Ela é a fonte de esperança, paz e transformação, movendo-nos a viver de acordo com os padrões divinos, não em busca de aprovação, mas em resposta ao imenso amor que nos foi concedido gratuitamente. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.